Olá pessoal, eu vou agora comentar com vocês sobre o reino fungi. Eu coloquei esses slides lá no GR8 já tem um tempo, pedi para vocês lerem e aí agora eu vou comentar sobre os exercícios e sobre os fungos também. Se ficar alguma dúvida após essa videoaula, eu peço que você me pergunte no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook, que você me encontre nas redes sociais e aí tire a sua. Pessoal, o fungo, ele tem um corpo diferente, né? Ele é um ser heterótrofo, ele é um ser que possui então umas estruturas chamadas de hifas, parecem raízes, só que raízes é um termo para plantas, que são seres autótrofos fotossintetizantes. Então, o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Então, seria como se fosse o conjunto dessas estruturas que mantém a sustentação desse fungo. Esse conjunto é chamado de micélio e essas estruturas, então, que fixam o fungo é chamado de hifa. Então, nós temos aqui várias hifas. Esse corpinho aqui desse cogumelo é chamado de corpo de frutificação. E nesse chapéu, nós temos então a produção de esporos, que é por onde ele se reproduz. Então, mais uma vez, nós temos aqui, então, nesse chapéu é a estrutura reprodutora, é por onde ele produz os esporos, quer dizer. Então, ele libera esses esporos, fazendo com que novos fungos nasçam, né, cresçam. As hifas são essas estruturas, então, que mantêm, que sustenta o fungo na superfície, aonde ele estiver, e o micélio é o conjunto dessas hifas. Então, é assim que é um fungo. Então, tem esse chapéu, que é essa estrutura reprodutora, tem esse corpo, que mantém esse chapéu, e aqui existem as hifas, e o conjunto dessas hifas é chamada de micélio. Eu pedi uma atividade para você fazer no caderno, colocar o cabeçalho completo. O cabeçalho completo é aquele da primeira aula, com colégio, data, professora, disciplina, nome, número, série, turma. E vocês vão me apresentar numa data aí que nós ainda vamos combinar. Então, aqui tem 3 perguntas e eu vou comentar sobre as 3. Peraí, pessoal, que o negócio está meio desobediente aqui. A primeira questão pede para você caracterizar os fungos. Então, os fungos são seres heterótrofos, quer dizer que eles não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Eles liberam uma enzima para fazer digestão e depois eles absorvem aquilo que foi digerido. Eles vivem no solo, na água ou em organismos, sempre necessitando da umidade. São seres eucariontes, então as suas células possuem a membrana nuclear. Nós temos seres unicelulares, fungos unicelulares, como as leveduras, e temos seres pluri ou multicelulares, que são vistos a olho nu, são diversos fungos aí que nós conhecemos. Então, todos eles vivem em locais úmidos, podem ser aeróbicos, precisarem de oxigênio, pode ser que eles não possam ter a presença do oxigênio, sendo anaeróbios obrigatórios ou anaeróbios facultativos quando eles não, assim, tanto faz a presença ou não do oxigênio. Os fungos são popularmente conhecidos como os bolores, os mofos, os fermentos, os levedos, as orelhas de pau, trufas e cogumelos de chapéu, como por exemplo champignon. Então, tudo isso aí são fungos, estão no reino fungi. Na segunda questão, eu pedi para você escolher 3 importâncias dos fungos para nós e comentar sobre elas. Então, a primeira importância eu coloquei aqui é alimento. Os fungos são comestíveis, eu acho uma delícia, por exemplo, os cogumelos diversos, shiitake, shimeji, champignon. Eles são importantes na produção de pão, bebidas, queijo. Os fungos, por exemplo, o primeiro antibiótico que nós temos, que foi a penicilina, ela é de um fungo chamado de Penicillium notatum.
Então, é um tipo de fungo que secreta substâncias que matam bactérias. Então, nós produzimos antibióticos a partir de fungos. Então, eles são importantes. Os fungos, eles podem acabar com uma agricultura, então eles podem ser considerados também como pragas agrícolas. Então, eles podem aí trazer doenças diversas para as plantações. Os fungos são responsáveis também por diversas doenças. Temos uma pneumonia séria que é causada por fungo. Tem pneumonia causada por bactéria, mas temos também pneumonia causada por fungo. Os fungos podem ser utilizados no controle biológico de baratas. Então, o desenvolvimento desses fungos em colônias de baratas podem atrapalhar a reprodução dessas baratas. Temos fungos que se associam a algas, formando os líquens, que são bioindicadores. Os líquens existem aí na casca das árvores, e aonde há esses líquens quer dizer que o ar é de boa qualidade. Então, a presença de líquens na casca das árvores nos indica que o ar ali é de boa qualidade. Temos as micorrizas, que são fungos associados às raízes de plantas, aonde um protege o outro, um sustenta o outro, uma relação bem harmoniosa e importante para esses dois seres. Na terceira e última questão, eu pedi para você escolher duas doenças causadas por fungos. Eu pedi para você colocar o nome da doença, o nome do fungo, os principais sintomas, tratamento e prevenção. Nos slides sobre fungos, eu citei sapinho, que é aquelas bolinhas que dá na boca do bebê, né? Principalmente quando ele está sendo amamentado, chamado de candidíase oral. Temos candidíase vaginal, pneumonia causada por fungo, micoses de pele, de couro cabeludo, micoses de unha. E é bom lembrar-se de que o fungo sempre precisa de umidade. Você vai escolher duas doenças. Eu escolhi duas, mas você não precisa ter escolhido as minhas doenças. Você pode escolher as doenças que você quiser. E eu vou aqui te dar um modelo de como é que você poderia então responder essa questão. Eu escolhi candidíase vaginal, então o nome do fungo é Candida albicans. Os principais sintomas ou manifestações da doença é um processo inflamatório e infeccioso causado por fungos lá na área genital. O tratamento é medicamentoso, medicamentos orientados pelo médico para uso tópico ou oral, ou às vezes os dois. E a prevenção da candidíase é uma dieta saudável, menos açúcar, hábitos saudáveis, fazer atividade física, beber bastante água, ter higiene genital, evitar a umidade na região genital, evitar estresse excessivo, porque o estresse nem pode colaborar com a candidíase. Então, essa foi uma das doenças que eu escolhi para falar. Você vai escolher as que você achar conveniente. Eu escolhi também a pé de atleta, ou também chamada de frieira. Então, o nome do fungo que causa pé de atleta ou frieira é o Trichophyton mentagrophytes ou Trichophyton rubrum. O pé de atleta ou frieira se caracteriza por uma infecção preferencialmente que acontece na sola dos pés e os espaços entre os dedos dos pés, causando uma coceira, vermelhidão, descamação e rachaduras na pele. É chamada de pé de atleta porque muitas vezes o atleta usa tênis, né? Antigamente os tênis tinham pouca ventilação e isso fazia com que então essa baixa ventilação, muita umidade atrapalhasse então ali o secar desse pé, causando então frieira ou pé de atleta. Também dá muito em militares por causa do coturno, em advogados, em juízes, em pessoas que usam sapatos fechados. O tratamento é o uso de pomadas antifúngicas e a prevenção é manter os pés frequentemente secos e bem lavados, ok? Eu coloquei mais uma doença, mas você vai citar duas, tá? Eu coloquei também pano branco, muito comum, muita gente já teve pano branco.
O nome do fungo que causa pano branco é pitiríase versicolor. Então, manifestações, sintomas do pano branco, uma infecção da pele, principalmente na região dos braços e do tronco, caracterizada por manchas brancas ou acastanhadas. Tem cura, tem tratamento, o tratamento é pomada, comprimido, gel, tudo sobre orientação médica. Para se prevenir de pano branco é manter a pele limpa, manter a pele arejada, evitar tecidos, né, que deixem a pessoa com suor ali junto à pele, melhor algodão, e é isso. Então, eu espero que vocês, né, tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, depois me perguntem nas redes sociais. Muito obrigada, ótimos estudos para vocês.